Acontece muito é que muitas vezes a mãe precisa se afastar do trabalho, né? Nesse caso ela tem que sair do trabalho para cuidar do filho. Então assim, não tem como o filho, né, a criança, ela cumprir os requisitos para poder receber o auxílio doença. Né? Ela é uma criança, então ela não tem como ela ter qualidade segurada, cumprir período de carência, né? Às vezes ela está incapacitada, ela tem a doença, mas ela não pode receber o benefício. Então teria que ser a mãe receber um benefício para poder, né, se afastar do trabalho e cuidar dela, né? Que são os casos que eu também vou falar um pouquinho mais para frente do que foram concedidos, né, na justiça. Por essa situação. Já no regime próprio, né, que são dos servidores públicos, ele prevê esse afastamento, ele prevê uma licença de, a cada 12 meses o servidor ele pode tirar uma licença de até 90 dias para poder cuidar de um familiar que se encontra em situação de incapacidade temporária, doença grave, né, ou alguma situação assim, sem prejuízo do seu cargo e em 60 dias sem prejuízo do seu pagamento. Então, assim, existe essa mesma previsão para os servidores públicos, mas para o trabalhador do setor privado, né, que está amparado pelo regime geral, né, pelo INSS, não tem essa possibilidade, não tem essa, quer dizer, existe a possibilidade, né, mas não é positivada, então acaba dificultando o acesso, né, acaba dificultando a concessão. Aí a minha pesquisa é sobre isso. Vai nessa linha de desenvolvimento. Está complicado do ponto de vista teórico? Como é que está o desenvolvimento do teu trabalho? Assim, quando você parte para as questões metodológicas, né, para analisar isso, como é que está? Então, a minha única dificuldade é que ainda não existe jurisprudência, né? Não tem um entendimento pacífico dos tribunais superiores. Então, assim, eu tive que... a minha pesquisa ela é uma análise documental, né? Pesquisa exploratória, bibliográfica, resumindo, uma análise documental. Então, assim, eu queria muito fazer em base em jurisprudência, mas como é um assunto relativamente novo, então não tem jurisprudência sobre o assunto, mas tem alguns julgados, né? Em algumas situações... como, por exemplo, posso citar sobre, né? Sim. Foi em 2018, 2019, né? Na verdade, tem vários processos, vários julgados sobre o assunto, né? Mas, recentemente, ele foi concedido em algumas situações que, em 2019, 2020, em Brasília e no Rio Grande do Sul. Inclusive, são 2 processos que eu vi do Rio Grande do Sul, que ele foi concedido. Então, na grande maioria, o benefício é negado, né? Então, assim, a principal, o que eu queria demonstrar é que existe a possibilidade, né, da concessão, né? Existe os julgados, os magistrados que concederam, né, o benefício para a pessoa que estava necessitada, que é uma mãe, né, que tinha filha com doença, a filha era muito nova, precisava do benefício, ele concedeu. Mas a grande maioria é negada, né? Porque com a mesma justificativa dos magistrados, que não é positivado pelo INSS, não tem lei expressa, né? Lei específica falando sobre aquilo. Então acaba dificultando. Aí a maior dificuldade, assim, é essa, é que não tem um entendimento pacífico, né, dos tribunais. Se tem julgados, leis esparsas, a Constituição Federal, né? Foram as leis, os meios que eu encontrei para poder fundamentar a possibilidade da concessão do benefício. Entendo. Mas isso, por outro lado, mostra também a importância e a relevância do teu trabalho, né? Ah, com certeza. Exatamente foi por isso que foi essa a problemática que me fez entrar nesse tema, né? Então, assim, por um lado é ruim, mas é bom, né? Sem dúvida. É o que gera a problemática do trabalho. Aliás, é isso que faz o desenvolvimento de uma área científica, né? Sim. É você problematizar questões conceituais e reais da sociedade. Tentar encontrar solução. Exatamente. Né, problema. A gente sempre fala isso, né? Desde lá do século VII a.C., a ciência ela não tinha esse conceito de ciência, mas os pensadores gregos desenvolviam a partir disso, era problematizar, refletir e solucionar. Sim. Então, realmente é por aí. Tá, mas aí como é que está o andamento? Né? Como é que você está desenvolvendo tudo isso? A que ponto você já chegou? Quais são os resultados? Em que pé está a tua pesquisa? Vou virar minha colinha aqui para não esquecer de nada. Então, agora, né, como eu estou no 10º, a gente já está finalizando a parte de pesquisa,
até brinquei, né? Falei que ia servir como a minha apresentação de TCC, que é praticamente sobre esses assuntos que eu vou mais falar sobre a minha apresentação. Então, a gente já está se preparando para a apresentação, então o meu trabalho está praticamente pronto, né? E aí, como conclusão da minha pesquisa, os resultados, né, digamos assim, é exatamente isso que eu falei sobre não ter ainda um entendimento pacífico, né? Então, aconteceu de ter essas ações julgadas procedentes, né, que foi concedido o benefício. E uma das situações que eu falei que eu ia comentar sobre é a mãe, né, tinha uma filha de 4 anos que tinha um tumor, tinha um câncer, e aí ela tinha que, a filha dela, né, precisava, né, obviamente fazer o tratamento, fazer o uso de medicamentos que eram muito caros, né, e precisava estar se locomovendo, né, de uma cidade a outra. Então ela precisava da mãe dela em tempo integral, né? A mãe dela tinha que estar prestando auxílio a ela em tempo integral. Então a mãe dela não podia trabalhar. E aí ela não tinha esse amparo, né, pelo INSS. Ela ia ter que sair do trabalho, ia ficar sem renda, né, sem ter como arcar com os custos do tratamento da filha. E aí ela ingressou judicialmente para tentar o benefício, né? Inicialmente, como qualquer benefício do INSS, você precisa entrar pela via administrativa, né? Fazer o pedido administrativa, só que o INSS vai negar por conta de não ter, né? A lei específica não ser positivado no regime geral, e aí através da negativa do INSS vai ingressar judicialmente, né? E aí a situação dessa mãe foi essa, e aí foi concedido o benefício para ela com até vou ler um pedacinho, um parágrafozinho que é importante aqui, né? Em uma das decisões, o magistrado citou essa questão de que já existe, né, a previsão do afastamento para os servidores públicos e, devido à gravidade desse caso, né, era cabível, né, tinha que ser concedido o benefício. E que essa diferença de amparo entre uma mãe, que seria servidora pública, se fosse a situação, e uma mãe do setor privado, ela não pode haver, né? Não tem por que haver essa diferença, porque se uma mãe, né, que é servidora pública, ela poderia se afastar por isso, e a mãe que né, trabalha no setor privado não conseguiria. Então, isso fere a Constituição, né, na questão de princípio de igualdade, né, que não pode ter essa diferença de tratamento, de dignidade da pessoa humana. Ela também fundamentou, né, os advogados dela, no caso, né, fundamentaram, né, a tese com o ECA, né, no caso, como era criança, e geralmente em alguns casos também que é idoso, uma pessoa idosa, também a fundamentação se encontra no Estatuto do Idoso, né. Então, a gente já vê, assim, que teve situações que foram concedidas. Então, assim, por mais que ainda não tenha positivação do benefício, não significa que ele não tenha a falta de não significa que não tenha fundamentação jurídica, né? Entendo. Foi aquilo que eu falei no início. Entendo. Então, existe a possibilidade, né, de tentar ingressar através da via judicial. Pode acontecer de ser concedido, mas ainda assim existe uma grande dificuldade e falta até de conhecimento dos segurados, né? Que às vezes nem sabem que existe essa possibilidade, que existe esse benefício. E pelo fato de ser muito negado, né? De ainda não ter uma jurisprudência a respeito, às vezes até o próprio advogado acaba orientando assim, a tentar de outra forma, tentar outro benefício, né? E aí uma coisa tão importante acaba ficando meio de lado. Então. Mas já tem um projeto de lei em andamento, né? Desde 2014, mas ainda está em trâmite. Mas quem sabe logo ele... Sem dúvida. Em relação à pesquisa, está terminando? Como é que está? Estou quase finalizando já. Essa parte dos resultados... Oh, Deus, toda hora bato. Essa parte dos resultados é mais ou menos isso que eu falei mesmo, então praticamente certa a minha pesquisa. Que maravilha. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar, e como é que está o final do curso aí? TCC, tá OAB? Uma loucura, professor, meu Deus. Como é que você está lidando com isso? Olha, a gente tem que tentar encaixar tudo, né? Mas uma coisa que eu gostei muito, eu falo para todo mundo, né? Que
que a faculdade ajudou bastante com o projeto, né? Então, a gente já está 1 ano e meio mexendo com isso, então acaba facilitando muito, né? Você está lá, você tem o projeto, depois você faz a sua pesquisa. No meu caso, que é uma análise documental, né? Praticamente uma pesquisa bibliográfica, então eu aproveitei muita coisa do meu projeto, que é assim, eu não preciso estar fazendo a pesquisa de campo, né? O meu é análise documental. Então, assim, o meu projeto ele já me direcionava, né, diretamente para a minha pesquisa, para os meus resultados. Então, assim, essa parte foi tranquila. Graças a Deus eu não tive muita isso é muito dificuldade. bacana na Farol, né? Então, lá no 8º período, olha só, o acadêmico ele apresenta um projeto, né, e esse projeto é um projeto de desenvolvimento do TCC final dele, né? Isso, aí ajuda bastante. Eu achei que foi uma coisa que ajudou muito. É sempre difícil, né? Fim de curso. É sempre muito difícil. A gente está com bastante coisa aí para se preocupar com, igual você falou, OAB, né? Fica todo mundo meio nervoso com a apresentação de TCC também. Mas teve essa vantagem, né? Eu sei que você está nesse turbilhão de coisas, mas qual é o conselho que você dá assim para alguém que está aí no 10º período? Como é que pode dar? Errada, mas como é que se organiza seu tempo de estudo? Você tem uma agenda? Como é que você faz? Olha, para falar a verdade, eu tenho muita sorte, porque a minha chefe, como eu estou ali no escritório de advocacia, e ela é bem flexível quanto a isso. Então, assim, ela me ajuda bastante, né? Então, quando eu preciso mexer com alguma coisa, ela não se importa. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa mesma sorte, né? Entendi. Não tem essa facilidade. Então, assim, o ideal é não deixar tudo para a última hora. Eu sei que é a parte mais difícil, né? Que todo acadêmico faz isso. Mas, por exemplo, eu uso muito essa questão do projeto por causa disso, porque foi feito tudo em etapas, né? Entendo. A professora, ela sempre vai dando os prazos para a gente entregar, né, algumas coisas, e se a gente fizer tudo certinho de acordo, chega no final você só vai e encaixa, né, os pedaços do trabalho. Isso dá certo. Então, o que funcionou para mim foi estar seguindo esses prazos, né, da própria professora, da própria faculdade, e não deixar para a última hora, para poder tentar fazer o trabalho igual. Maravilha. Deixa eu te perguntar, e como foi a experiência de estudar na Farol, né? Embora não tenha terminado ainda, mas como foi essa experiência? Para mim, eu não tenho o que reclamar, né? Eu gosto muito, fiz as minhas melhores amigas hoje são, né, da minha sala, eu conheci por causa da Farol. Sempre gostei muito dos professores, não tenho, assim, nada a reclamar, e eu só sinto muito por ter feito 2 anos à distância, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que é por força maior, né? Eu queria muito, pelo menos, ter terminado para poder ver todo mundo, ver os professores, os colegas, todos de novo. Mas, assim, a gente não senti muita diferença, não senti diferença praticamente nenhuma mesmo, porque a gente continua tendo o auxílio dos professores, continua tendo os professores com a gente, né? Mesmo tendo aula remota. Mas é triste, assim, de estar todo mundo longe, né? De não poder, né? Acabou atrapalhando a nossa formatura também, né? Só essa parte que é ruim, mas no geral eu não tenho nada a reclamar. Tranquilo. Laura, tem mais alguma coisa da sua pesquisa que você gostaria de elencar, de falar? Então, professor, minha pesquisa ainda tem bastante coisa, com certeza, mas eu vou deixar para quem quiser ver a respeito, ler meu TCC quando eu publicar depois. Ver a apresentação? Não, a apresentação não. Laura, olha, eu queria muito agradecer sua presença aqui, tá? Obrigado mesmo. Foi maravilhoso iniciar esse projeto, né? Que é um projeto que nós estamos iniciando aqui no curso de Direito. Os seus colegas que estão nos assistindo aqui, eu espero que vão vir aqui também. Muita gente vai passar por aqui para a gente falar sobre a pesquisa, sobre os projetos. Adorei a sua profundidade de conhecimento do assunto, né? Você fala realmente não fala com muito conhecimento. Obrigada. Isso realmente mostra que você está no caminho certo. Sucesso para você, tá bom? Muito sucesso. As portas do programa aqui estarão sempre abertas para você. Te desejo muita felicidade, tá bom? Fiquei muito feliz com o convite, viu? Não sei nem como agradecer, fiquei muito honrado. Um abraço. Onde é o escritório que você trabalha? Fabiana e Matheus. Fabiana e Matheus, grande abraço para vocês, tá bom? Obrigado por ceder a Laura aqui para participar com a gente, tá bom? E a turma
turma deve estar acompanhando. Tomara, né, que estejam me acompanhando. Galera, lembrando que fica gravado, tá? Nos canais da Farol, a hora que vocês quiserem assistir, tá bom? Às vezes está no horário de trabalho, não deu. Vai lá depois e assiste esse bate-papo aí sobre a pesquisa da Laura, super interessante. Laura, grande abraço, sucesso para você, obrigado, Obrigada. Viu? Eu que agradeço. E até o próximo programa acadêmico de Direito. Sucesso! Tchau.